Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de fonte. Todo computador tem fonte, as fontes mais básicas e fontes mais diferentes instaladas, fontes compradas, mas como que essas fontes chegam ali para que a gente adquire fonte? Onde a gente adquire? Como a gente instala? Vamos falar sobre isso. Tem alguns sites que têm fontes gratuitas. Por exemplo, o Google Fontes. São fontes do Google. A maioria tem a família, que é a variação das fontes, né? Por exemplo, vou abrir um aqui. Aqui ele tem duas variações dessa mesma fonte. Deixa eu ver. Família Montserrat, que muita gente usa muito. Ele tem toda a variação aqui, ó. Toda a família, da mais fininha até a mais grossa. Tem pontuação também, caracteres especiais nas fontes Google. E o bom das fontes Google é que elas são gratuitas. Você pode fazer o uso dela para criação de site, aplicativos, e todo mundo que tiver acesso ao seu site vai conseguir acessar as fontes por ser uma fonte do Google. Dificilmente você vai ter problemas com ela. Tem alguns outros sites, como Da Fonte, Netfontes, Bifontes, Mil e Uma Fontes, que tem fontes gratuitas, porém não completamente. Aqui, por exemplo, no Da Fonte, ele é um dos melhores para baixar a fonte, porque não tem muita propaganda, não baixa com vírus, você consegue baixar e instalar tranquilamente, porém as fontes não são completamente gratuitas. Por exemplo, essa primeira aqui, ela é grátis para uso pessoal. Você pode baixar ela, usar para você, numa arte que você vai fazer, num painel dos sonhos, um convite seu, alguma coisa que você vai fazer para uso pessoal. Mas se você vai fazer uma arte para vender, um catálogo de um cliente, um logotipo, ele pode ter problemas, porque a fonte não é gratuita para comercializar. Então é bom ficar atento para essas variações, né? Porque seu cliente pode ter problema e isso pode voltar para você, dependendo do trabalho que você está realizando. Esses outros sites, né, de fontes, bifontes, eles também têm fontes gratuitas, que é possível baixar, porém eles têm muita propaganda, tá vendo por aqui? Muita propaganda. Alguns abrem outros botões de download, não somente um, e acaba baixando coisas do seu computador, então precisa estar bem atento. Eu vou deixar esses sites aqui, que eles, apesar das propagandas, eles são gratuitos e baixam as fontes tranquilamente. Já baixei, instalei de todos eles. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também tem um site que tem um ponto legal, que é o qual é a fonte. Você pode pesquisar assim, mas ele é em inglês. Mas se você pesquisar escrevendo qual é a fonte, ele vai aparecer. Que é esse site aqui. Você clicando nele, você consegue subir uma imagem para o site e ele vai identificar a fonte para você. Ele vai fazer uma varredura na sua imagem, vai identificar as letras e vai perguntar aonde que você quer, qual fonte, né, do layout você quer descobrir. Vou baixar aqui, que eu escrevi só uma frasezinha, e aqui ele me mostrou. Ele identificou 3 palavras e está perguntando qual a fonte que eu quero identificar. Aí é só clicar em identifique fonte. Ele vai trazer algumas fontes similares, mas a maioria das fontes que ele traz são pagas. Ele te leva para um site que vende essa fonte, mas elas são pagas. Então você ainda pode utilizar ele e mais um recurso que é o próprio Google, até um chat GPT, para pegar o nome dessa fonte e perguntar: eu quero fontes similares à fonte bovino extra bold. Fontes similares gratuitas da bovino extra bold. Então ele vai te dar algumas opções e você vê a que melhor se encaixa para o seu layout. Isso quando você quer uma fonte que você se inspirou ou que precisa ser similar. Se precisar ser exatamente aquela fonte, o ideal é que você localize a fonte, veja o custo e passe para o cliente, para a pessoa que está necessitando daquela fonte específica. Vamos baixar aqui uma fonte do Google para a gente instalar em todos os programas. Vou pegar aqui no
E o que é um detalhe que eu não falei do site, a maioria dos sites tem isso, da fonte, todos eles, que é um campo para você digitar quando você está procurando a fonte, ó. Aqui. Apenas uma artezinha. E aí eu coloco em enviar e aí o texto já vai estar na frase que eu preciso para eu comparar ou para eu já entender como vai ficar naquela fonte, para me poupar de ter que baixar, instalar e descobrir que não era bem aquilo que eu queria. A fonte Google também faz isso. Aqui você mais específica, não apenas uma arte. E aqui ele também me mostra como ficaria essa frase, né, que a gente colocou aqui na fonte. Também tem filtros para você especificar o tipo de fonte que você está buscando, para você não precisar ver todas as fontes, né, do catálogo. Tem aqui vários estilos para você poder escolher. Vou baixar aqui essa fonte. No Google, todas as fontes que você já selecionou para baixar, elas ficam aqui. Você pode, depois que você baixar, remover para não ir se acumulando. Ou você pode deixar ali para saber mesmo quais as que você baixou. Vou clicar nessa aqui e fazer o download. Vou fazer aqui numa pasta do meu computador. Aí, tô abrindo aqui a pasta. As fontes que você vai baixar provavelmente vai vir numa pasta zipada. Aí você clica com o botão direito e você vai abrir esse zip com o programa que você tiver, né? Ou o IRAR, ou o zip, independente. O IRAR, por exemplo, acho que o zip também, se você colocar em extrair aqui, ele vai fazer os arquivos nessa sua pasta. E se você escolher extrair arquivos, ele vai gerar uma pasta com os arquivos dentro. Então, vai ficar jogado ali na sua área. Vou pedir para ele criar uma pastinha e a fonte dentro. Aqui ela tem uma fonte só. E um arquivo falando sobre a fonte, né? O registro e tudo mais. Para eu instalar essa fonte no Illustrator, no Corel, no Photoshop, como eu faço? Esses programas, eles são instalados no seu computador. Então, você não precisa instalar a fonte dentro deles. Se você instalar a fonte no computador, ela já vai aparecer em todos esses programas. Para instalar a fonte, como eu faço? Eu posso dar 2 cliques na fonte e instalar. Eu posso clicar com o botão direito e instalar aqui. Ou eu posso abrir a pasta de fontes do meu computador. E fica aí, você vai lá. Vou abrir aqui uma pasta. Este computador, disco local C, Windows e fontes. Principalmente quando é uma família, quando são várias fontes, os melhores métodos ou selecionar tudo. Vou baixar uma fonte para ficar mais fácil de visualizar, né? Esse modo. Aqui uma fonte que tenha família, né? Que ela tenha várias fontes de variação. Pode ser essa aqui, ela tem 3 variações, ó. Na verdade, ela tem mais. Vou baixar ela. Extrair aqui. Ela baixou as duas, né, que eu tinha selecionado lá no Google. Aí eu vou abrir essa aqui que tem mais variações, né? Ela tem todos os modos aqui e as 2 principais variações. Eu vou abrir aqui todos para a gente ver quando é uma família que tem várias fontes. Para eu instalar, se eu fosse abrir uma por uma e instalar, eu ia levar um tempão. Então, eu poderia ou selecionar tudo, clicar com o botão direito e ir em instalar, ou abrir a minha pastinha de fonte no computador, aquela que a gente abriu lá no disco C, Windows Fontes, e só arrastar aqui para dentro. Essa fonte é uma fonte que eu já tenho instalada, mas se não fosse, ela instalaria. Por exemplo, eu vou substituir para ver ela instalando.
Aqui, ó, ela tá toda sendo instalada. Todas de uma vez só. Agora, pro Canva. Eu instalei aqui no meu computador. Eu já consigo ver essa fonte no Canva? Não. O Canva não é um programa do computador. Ele é um aplicativo. Então, você usa ele online. Você não tem uma cópia dele física. Se você não tiver internet, você não consegue utilizar o Canva. Então, para o Canva, você precisa instalar a fonte dentro dele. Você pode instalar a fonte no Canva vindo no seu kit de marca, que aqui você consegue selecionar os tipos de fonte, né? Colocar aqui no seu kit de marca, já deixar discriminado quais as fontes que você usa para título, subtítulo, legenda. E acrescentar fontes, né? Selecionar os ficheiros no seu computador. Que aí você pode abrir essa pasta, ir lá e buscar a sua fonte, ou ainda também pegar e arrastar para cá, que ele vai entender. Ó, tá aqui roxinho e dizendo que tem 36 fontes que eu posso puxar para cá. Isso é no kit de marca, que ele já vai deixar como uma fonte da sua marca, para você ter acesso fácil, tá sempre à mão. Agora, se não for uma fonte da sua marca, você vai usar esporadicamente, mas você precisa também, você pode clicar aqui, vir na fonte e aqui embaixo fazer o upload de um tipo de fonte. Aí você também abre no seu computador e instala. Só assim fazer o upload, ele já instalou. Porém, esse recurso de fonte só é possível no Canva Pro. No Canva gratuito, você não tem a opção de instalar a fonte. Então, você só consegue utilizar as fontes que já existem no Canva. E agora, os outros programas, qualquer fonte que você instalar no seu computador, você vai ter acesso. Vai ter acesso dela no Word, no PowerPoint e também no Illustrator, no InDesign, no Photoshop e em todos os outros programas. E me diz aqui se você já conhece esses sites, se você utiliza eles e qual mais que você utiliza para baixar fonte. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também esse de procurar a fonte, né, na sua arte. E não deixe de seguir o canal para você acompanhar os próximos vídeos. Até mais!